Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin, psicóloga aqui da casa, e o nosso bate-papo hoje vai ser de uma experiência que transforma muito a vida das mulheres, né? E não só das mulheres, como da família, de todo mundo, né? Eu tô falando da experiência de maternidade. Eu não sou mãe ainda, mas sendo filha, né, eu toco na experiência de maternidade da minha mãe e de amigas e sei o quanto um filho muda, né, o corpo, a rotina, emoções. E uma das coisas que eu mais penso, assim, que também muda a forma da mulher enxergar o mundo. E para esse papo, a casa convidou uma pessoa muito especial, mãe, mulher consagrada, e a gente quer acolher ela com muito carinho. Beatriz Almeida, seja bem-vinda a esse episódio da Casa Autêntica e se apresentei pra gente te conhecer. Para mim é um imenso prazer falar sobre esse tema. Meu nome é Beatriz Almeida, eu tenho 30 anos, sou consagrada da comunidade católica Shalom. Sou casada com o Bruno, tenho 2 filhos, o Vicente José, de 2 anos e 8 meses, e o Marcos Antônio, de 11 meses. Estou empolgada para falar um pouco sobre o tema, né, sobre a minha experiência com vocês, para que também ajude de alguma forma outras mães. Você foi mãe com quantos anos? Qual foi o teu primeiro impacto quando você descobriu que seria mãe? Sim, eu sempre sonhei em ser mãe, assim, sempre foi aquele sonho de infância, sabe? Assim, brincar de mãe, de casinha. Então, não foi, assim, assustador saber que eu queria ser mãe, porque já era um sonho que eu guardava no meu coração, eu sabia que Bruno era a pessoa certa, né? Então, logo que nós casamos, eu falei assim, quando Deus mandar, eu estou pronta, né? Eu casei, eu tinha 26 anos. E aí, com 3 meses depois, eu tava grávida do Vicente. Então, assim, foi muito rápido, foi avassalador, né? Porque eu sabia que essa decisão, ela ia transformar a minha vida, né? Mas eu sabia também que essa era a decisão que a gente tinha tomado como casal, né? Era uma escolha mútua. Os 2 queriam os filhos, os 2 estavam preparados. Eu e o Bruno, a gente já tinha quase 10 anos de história, assim, né? Juntos, entre namoro, noivado, enfim, né? Amizade. Então, a gente estava pronto para encarar esse desafio, assim, né? A gente já se conhecia muito. A gente sabia que a gente ia conhecer uma nova versão do outro, né? Porque era a primeira vez que o Bruno me vê como Bia mãe, né? E é a primeira vez que eu ia ver ele sendo pai. Mas eu conhecia todas as outras versões. Então, eu sabia que era só mais uma, né? Que eu ia me apaixonar ainda mais. E que vice-versa, né? E também ia descobrir em mim a minha melhor versão. E ele fala muito isso, né? Quando ele vai fazer algum discurso, ou se declarar, enfim. Ele até se emociona porque ele diz, né? Que ele nunca tinha me visto assim, né? Que a melhor versão que ele encontrou em mim foi sendo mãe, né? Que ele me conhece de todos os outros jeitos, mas que ele se apaixonou ainda mais por essa, né? Então, que bom que os meninos chegaram para, na verdade, aumentar ainda mais o amor, assim, né? Porque eu vejo muitas famílias e eu tinha muito medo disso, eu não vou negar. Os meninos chegarem e eu centralizar neles ao ponto de não encontrar beleza no matrimônio, na vida dois, porque os desafios, eles são reais, né? Os ajustes, a rotina, a falta de sono, né? Então, a gente vai abdicando de muitas coisas, sabe? E uma das coisas que a gente escolheu, eu e o Bruno, foi não viver em função dos meninos, assim, né? Claro, entender que existe uma nova dinâmica, uma nova rotina. Mas, por exemplo, a gente tem compromissos, né? Na comunidade que a gente faz parte. E um dos desafios era a rotina de sono, né? Mas a gente optou por entender que nós escolhemos essa vida, né? Então, livremente, os meninos precisavam entender que quem conduz a dinâmica familiar são os pais, né? Sim. Cada família vai encontrando o seu eixo, né? A sua direção, para que os filhos entendam como funciona a engrenagem, né? Do seio familiar. Nessa fala da Bia, a gente já entende que é intenso e que vai mexendo realmente com todo o contexto da vida da mulher, né? Você foi falando sobre o início, né? E eu fui lembrando que a minha experiência com o primeiro não foi igual com o segundo, né? Porque eu falo para todo mundo, assim, para amigas, para Bruno, que o Vicente teve uma mãe e o Marcos Antônio teve outra, né? Então o Vicente teve ali a mãe para ele, explosiva, né? Que estava aprendendo, que se preparou, que queria tudo, que planejou o quarto, que contratou a arquiteta e que fez curso de
de parto, né, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, foi leve, né? Eu não fui aquela mãe muito louca de, ai, não posso sair. Meu Deus, claro que eu sei que tem as orientações pediátricas, né? Pelo amor de Deus, pediatras glorificados. Mas, assim, eu sabia que se eu ficasse trancada dentro de um quarto com uma criança, eu ia surtar. Sim. Né? Então, com uma semana de vida, eu tava passeando com o Vicente na rua, né? E queria ver gente, mesmo que de longe. Oi, tudo bem? Eu respondia ele. Mas o Marcos Antônio... Mas ainda assim, ele pegou uma mãe mais preocupada, né? Com vírus, com se ele não ia se desenvolver porque ele nasceu prematuro. Ele nasceu de 36 semanas. Foi um parto normal, mas ainda assim foi delicado, né? Eu tive hemorragia pós-parto, então eu não tive ajuda no início. Então foi muito avassalador, assim, a chegada dele, né? Eu digo assim, que a chegada do Vicente, ele me fez uma mulher forte, sabe? Forjada mesmo na dor, nos sacrifícios, de saber que a maternidade, ela traz também um processo de solidão. Eu me sentia muito só. Disse, meu Deus, eu tô só. Nos 5 dias do Vicente, ele já tava trabalhando, né? A minha mãe não podia me ajudar, enfim. O Marcos Antônio, ele pegou já essa mãe forte, né, que foi forjada pelo Vicente, e ele trouxe leveza para minha maternidade, sabe? Ele trouxe mais alegria, ele me fez ver que o tempo ele passa voando. Então, assim, ele foi realmente encaixando, assim, né? Eu digo, cada filho ele vem para nos ensinar uma coisa. E ele já pegou uma mãe assim mais despachada. Todo mundo fala, meu Deus, olha teu filho, o outro tá em cima. Mano, ele já tá aprendendo a ser gente. O segundo filho, ele traz uma experiência diferente, né? E a minha mãe falava assim, né? Que o segundo filho, a gente entende que ele não é de vidro, né? Que ele não vai quebrar. Então, tá tudo bem se ele cair, tá tudo bem se ele chorar, né? Porque eu lembro que com o Vicente, ele dava um chorinho. Ele foi uma criança mais chorona, assim. Porque ele teve disquesia, né? Teve umas realidades no início ali. Ele ficou 10 dias sem conseguir fazer cocô, enfim. Então, tudo aquilo pra mim era novo, né? Ele chorava e aí os palpites, né? Meu pai, dá remédio, tem que voltar pra maternidade, a minha mãe falava, né? Então, assim, aquilo ali foi me bombardeando de informação, né? E eu nova, enfim. Já com o Marcos Antônio, aquilo não me abalava mais, sabe? Sim. Tudo bem, ele tá chorando, ele tá aprendendo, né? A lidar com o mundo. Ele tava dentro da barriga, agora tá fora. Então, assim, cada filho recebe uma mãe diferente e cada filho nos ensina algo novo. Talvez, né, o Vicente veio pra me ensinar que o amor, ele não é um sentimento, não? Ele é uma decisão. Então, estar com eles de jeitos diferentes me faz amar de várias formas, né? Me faz com que realmente meu coração dilate para amar do jeito que Deus quer que eu ame. Então, por exemplo, vai vir outros filhos, né? Se Deus me permitir, eles vão vir de outras formas. Realmente, eu vou aprendendo muito a amar, a ser amada, né? A entender como cada pessoa funciona. E eu ouvi outro dia da minha antiga chefe, né, que ela dizia: nada nos prepara mais para a vida do que a maternidade, né? Então, eu já trabalhei em várias coisas e trabalho no que aparecer, digamos, porque eu sou advogada por formação, mas eu fui realmente me readequando no ambiente profissional pelos meninos, né? E eu digo assim, nada me preparou mais para a vida do que ser mãe de 2. Assim. Lidar com situações de conflito, com realidades interiores e exteriores. Então, assim, você pode ter um super emprego, que é muito bom a gente, né, se sentir bem e se posicionar no mercado, mas o que nos realiza mesmo como mulher é a maternidade, assim, eu posso dizer com toda a certeza do meu coração. E como também, quando a gente se sensibiliza para isso, a gente descobre um universo, assim, um mundo muito surpreendente. Eu falo também pela minha experiência. Eu digo pra minha prima, todas as vezes que eu encontro o José, ele tá de um jeito. Ele aprendeu uma coisa nova, ele faz um jeito novo. E eu fico surpreendida como eu me envolvo nisso. Então, para você que tá nos assistindo, nos ouvindo e que é mãe, será que a correria do dia a dia tá te permitindo acessar esse mundo surpreendente, né? Não como uma forma da gente estar te cobrando isso, mas porque isso traz uma leveza para a vida que é impressionante, assim. Às vezes é um sorrisinho. Quando o meu afilhado começou a gargalhar, meu Deus, eu fiquei impressionada. Eu falo assim, como que pode uma hora não gargalha e outra hora ele já tá fazendo aquele sorrisinho, chega, mexe assim o ombro, né? E aí,
Caramba! Por conta das pausas, né? Da gente entender que a gente precisa pausar. A nossa vida ela é tão agitada, a rotina é tão intensa com crianças pequenas, que basta um sorriso, basta um olhar e dizer assim, meu Deus, o tempo tá voando. E essa experiência que eu vou tendo com o segundo filho, no primeiro, parecia que o tempo parava, né? Eu ficava muito tempo sozinha. E assim, a comparação na maternidade, ela é real, né? Então, quando o filho chega, a gente acha que ficou para trás, né? Meu Deus, o meu tempo parou. Parece que todo mundo tá andando, tá caminhando e eu parei a minha vida em função de um bebê, né? Porque de fato a gente precisa dessa pausa. E essa pausa é também uma permissão para que a gente cuide de uma outra vida, mas cuide de nós mesmas, né? De entender que a vida ela não é só trabalho, ela não é só correria, mas é realmente contemplar a beleza da vida, né? A beleza do crescimento, assim, de ver um dia desse. Hoje, meu filho faz 11 meses, né? Que presente poder falar sobre isso aqui hoje. Ontem ele começou a dar os primeiros passinhos. E eu fiquei muito emocionada com aquilo. Meu Deus, um dia desse eu estava saindo da maternidade, né? Então, realmente, contemplar a beleza da vida que passa, né? Que escorre pelas nossas mãos. E quando a gente vê, eles já estão saindo de casa e conquistando a própria vida, né? Porque é o que eu sempre falo pro Bruno, a gente não cria os filhos pra gente, né? A gente cria pro mundo. Então, assim, quantas vezes eu tenho que me autoavaliar para não ser aquela mãe centralizadora, para não querer que seja tudo do meu jeito, porque é natural com a maternidade, como você foi falando, com os hormônios, que a gente queira controlar tudo, né? Então, assim, eu peço sempre ajuda da minha rede de apoio do Bruno, da minha família, para me fazer contemplar de que os meus filhos são pro mundo, né? Então, eu sempre falo aqui, a gente conversa muito sobre uma pirâmide, né? A gente estipulou isso antes dos meninos nascerem, assim. Então, eu amo os meus filhos, eles nasceram de mim, mas a prioridade da minha vida é Deus. Depois é o meu esposo, então meu olhar tá sempre voltado para ele, né? E depois são os meninos, porque as crianças crescem entendendo a dinâmica familiar, né? De que eles não são o centro também daquilo, eles são a grande alegria, eles chegaram para somar a família, mas eles não são o foco, né? Isso faz com que até mentalmente eu entenda que eu tenho que ter tempo para mim, né? Passei por muitas questões emocionais nesse sentido, porque eu achava que eu saí para ir para uma reunião de trabalho, eu estava deixando o meu filho sozinha, né? Saí para pintar a minha unha, que já estava 3 meses sem ser pintada. Era um absurdo eu estar fazendo aquilo por mim, né? Eu saí para tomar café com uma amiga para conversar sobre a minha vida, sobre o que eu estava sentindo. Eu estava deixando o meu filho de lado, né? Então foi até falta de terapia entender que eu preciso disso, né? Eu preciso tirar uma hora da minha semana para ir para psicóloga, eu preciso tirar um tempo para ver as minhas amigas, eu preciso cuidar da minha autoimagem, porque também reflete aquilo que os meus filhos veem, né? Sim. Então, a beleza de estar bem em casa, de estar bem vestida, de estar com um sorriso. Claro que eu não tô aqui fantasiando nada, porque a gente sabe que tem dias que a gente acorda de pijama e só vai tomar banho à noite, muitas vezes chorando no chuveiro. Quem nunca, né? Quem é mãe tá me ouvindo que sabe disso, né? Tem dias e dias. Né? Então tem dias que a gente tá conseguindo fazer tudo, a gente se sente aquela mãe super mulher maravilha. E tem dias que a gente se sente a pior mãe do mundo, né? Eu passei por uma experiência, vou abrir um parênteses aqui, Yasmin, pra falar, que foi com a chegada do Marcos Antônio. Ela foi avassaladora, porque o Vicente tinha só 1 ano e 10 meses, né? Então ele era um bebê. E para ele foi muito difícil a novidade de um segundo filho, né? Ele dizia assim, eu não quero mano, eu não quero a mamãe, né? Não quero brincar com você. E para mim isso era como se fosse, meu Deus, o meu filho não me ama, né? Por isso que eu digo a importância da gente cuidar do nosso espiritual e da saúde mental, porque foi aí que eu entendi que o amor, ele não é um sentimento, né? É uma decisão. Então, eu internalizava isso. Não é que meu filho não me ame, ele está sentindo uma mudança, né? Eu vou precisar lidar com essa mudança. Eu dizia muito assim, né, pra minha psicóloga, meu Deus, eu não quero traumatizar o meu filho, né? A chegada do irmão vai deixar ele mal, enfim, né? Eu levava essas questões pra ela. E ela dizia assim, Bia, não tem como a gente blindar os nossos filhos de sofrer, né? Faz parte do crescimento humano. Sim. E ela assim, ele precisa sofrer. Isso lá na frente vai forjá-lo como homem, né? E isso foi assim, me santificando, gente, de verdade. Porque a cada conversa com ela, com meu esposo, eu fui entendendo que o Vicente precisava disso, né? Eu tive o segundo filho porque o Vicente precisava entender que ele não era o centro. E hoje, vendo ele com 2 anos e 8 meses e o outro com 11,
e vendo eles assim brincando, sabe, assim, se amando. Meu Deus, eu amo meu irmão, né? Eu amo a minha mãe. Ele vai pro colégio, né? Ele já estuda, ele fala assim: tchau, mamãe, te amo, fica com Deus, né? Então isso assim vai, a cada tempo Deus nos dá as dores e as alegrias que a gente precisa, né? Você trouxe um ponto que é muito importante. E a gente trabalha isso na orientação parental dentro da casa. Que em outras palavras, o que você falou é se ensinar os limites para os nossos filhos, né? Existe ali uma limitação no relacionamento do marido e da mulher que o filho não toca, que o filho não acessa, né? Assim como existe uma limitação na relação. Eu estava refletindo, depois de mais velha, eu refleti isso, assim, com os meus pais, né? Eu falava assim, cara, por muito tempo eu me obriguei a ter a mesma relação que eu tinha com meu pai e com a minha mãe. E eu percebi que não é assim. A relação com meu pai é uma e a relação com a minha mãe é outra. E eu já percebo que os meus irmãos é diferente. A gente conversava um tempo, né? Falou, é inevitável. Tem um que a gente é mais próximo, tem um que a gente conversa mais. Não é que a gente não confie, não acesse o outro, né? E aí essa construção desde cedo vai também sendo uma base para a criança poder se relacionar. A nossa vida, ela é relacional. Nós vivemos em sociedade, né? E quanto mais os pais forem inserindo os filhos dentro dessas relações insaudáveis, que começa dentro de casa, né? Então, claro que existe o medo de traumatizar hoje, né? Mais ainda, pelo crescimento das informações mesmo. Hoje eu acho que esse excesso de informação no meio desses anos, né, que eu tive os meninos, né, eu fui entendendo que ter acesso a muita coisa bombardeava também o meu psicológico, sabe? Então, peraí, eu sei o que eu sou, né? Eu sei o que eu nasci para ser. Não é porque a mãe A, a mãe B tá falando isso que isso reflete para minha maternidade. Então a gente precisa ter muito cuidado nesses dois pontos. Assim, foi uma coisa que me trouxe para o eixo, foi olhar para as minhas dores e as minhas feridas da infância, da minha história de vida e entender que aquilo era meu, né? E eu precisava tocar naquilo para não ver os meus filhos. E o segundo ponto era, de fato, o excesso de informação nas redes sociais, né? Eu sempre digo, assim, muitas vezes eu ia corrigir os meninos, principalmente o meu mais velho, né? Na fase da birra, aquela fase dos 2 anos, que eles estão aprendendo a ser criança, né? E se desenvolver. Toda mãe sabe que essa fase é um caos. Teve uma fase assim que a gente só chorava e se joga no chão. E pra mim aquilo era um absurdo, né? E eu tive um pai, assim, um pouco mais firme, né? E não tinha... Então, às vezes, eu precisava assim, meu Deus, eu tô sendo rude com meu filho, né? Mas não, existe um equilíbrio. Eu preciso fazer o meu filho se tornar uma criança socialmente aceitável, sabe? Isso me marca muito, porque quando eu vou corrigi-los, eu fico, é só um bebê, melhor não. Epa, peraí. Ele precisa de limites, né? Ele precisa entender até onde ele pode acessar a vida do outro, a vida dos pais, a vida do amigo. Então, assim, é uma coisa que a gente não negocia. É benção, licença, por favor, obrigado. Porque assim eu fui criada. Então, a gente conversa muito sobre isso. Aquilo que é bom da nossa educação, a gente quer passar, né, para as gerações. E aquilo que não foi bom, a gente precisa cortar pela raiz. Porque a gente sabe que nenhuma criação é perfeita. Assim como eu sei que eu vou acertar muito, eu vou errar muito e tá tudo bem, né? Mas aquilo que eu vi que não foi bom, que os meus pais talvez fizeram, não porque quiseram, mas por falta de informação, falta de conhecimento, enfim, eu não quero fazer com meu filho, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Hoje em dia é importante a gente entender que o acesso à informação ele nos dá meios para ser boas mães, mas que o excesso de informação ele vai nos causar dores desnecessárias e também aos nossos filhos, né? Então, é importante ter esse cuidado. Bia, você citou a espiritualidade, a terapia
a tua rede de apoio, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Foram esses ou teve mais pilares, assim, que te auxiliaram nesse processo de maternidade, né? O que mais te auxiliou, principalmente no âmbito de comparações, não saber o que fazer, né? Tanto na primeira experiência quanto na segunda. Então, o que você considera que mais te auxiliou dentro desse processo? Perfeito. Os que eu já falei, né, que a espiritualidade, assim, ter a presença de Deus na minha vida é o sustento absoluto, assim, que eu não sei como eu seria mãe se eu não tivesse Deus, né? O segundo ponto foi a terapia. Eu custei aí, porque eu dizia assim, eu não preciso, é um gasto alto, um investimento alto que não precisa e tal, eu consigo. E meu marido, não, você precisa. Isso me salvou, gente, né? O terceiro ponto, eu estar rodeada de mães referências. Eu tive muitas amigas nesse caminho que também me sustentaram, sabe? Assim, a partilha de vida, a ajuda. Amiga, eu não sei fazer isso. Amiga, pelo amor de Deus, o fulano tá assim. E assim, estar cercada de boas referências, eu acho que foi um grande ponto, assim, né? Amigas próximas, mas nas redes sociais. Então, se blinde de pessoas que você se conecta e que entendem também aquilo que você está vivendo. E, assim, mantenha longe aquelas pessoas que estão ali só para te colocar para baixo, que não entendem a realidade que você está vivendo, sabe? Eu me afastei de muita gente que eu vi ali que não estava para me ajudar e me aproximei de muitas pessoas que foram, eu digo assim, foram presentes de Deus, né? Quando eu tive o segundo filho, o meu primeiro filho entrou no colégio, né? E eu falei assim, vai ser horrível a experiência, ele nem fala direito. E eu fui presenteada com mães incríveis, né? Eu abro aqui esse parênteses para agradecê-las, as mães do colégio do meu filho, né? Que se tornaram grandes amigas, assim, né? Então a gente foi partilhando experiências, porque as crianças estavam vendo a mesma coisa, né? Sim. Novidades, 2 anos, colégio, outras também engravidando. Então isso foi realmente um sustento para mim. E o quarto ponto, estar em conexão absoluta, assim, com o seu cônjuge, né? Assim, ter uma relação boa de diálogo, de parceria, para entender que a vida ela não vai mais ser como era antes, né? A vida a dois é de um jeito e a vida com a chegada dos filhos ela é diferente. Então, assim, ter essa conexão, essa partilha de conversar sobre tudo. Eu e Bruno, a gente alinha tudo, assim. Não é algo metódico, porque não precisa, né? A gente percebe que com a chegada dos filhos, a gente não tem mais o controle da nossa vida. É tudo assim, ao mesmo tempo que é programado, as coisas saem do programa, né? A gente arruma de um jeito e quando vê tá de outro. A gente tá se arrumando para ir pra um casamento, um deles faz popô, o outro cai, bate a cabeça. Então, assim, é programar, mas saber que as coisas vão sair do programado, né? Sim. E saber que, em vez da gente trazer o caos, dizer assim, meu Deus, tá tudo errado. Né? Acho que assim, trazer leveza pro dia. Eu e Bruno, a gente, quantas vezes no caos, os dois chorando, a gente começou a rir um do outro, tipo assim, meu Deus, que vida doida que a gente escolheu, sabe? Então, trazer essa leveza pra vida, pra familiar, para que os filhos também cresçam nesse ambiente saudável, né? E o último ponto para mim, que amo leitura, foi ler bons livros, aprender a ser mãe. Tem vários livros para indicar, depois eu posso falar para vocês, com né? Com certeza. Porque foram livros também que me ajudaram na parte psicológica, na parte emocional, na parte prática, né? De como lidar com as birras. Então tudo isso foi realmente me sustentando nesse caminho, sabe? Gente, que papo legal. Eu passaria o dia todo aqui te escutando. O dia todo te escutando, porque realmente é uma experiência, eu acho que eu também me toco mais, né, por ser mulher. Sim, né? E é uma experiência, assim, muito, muito ampla, né? Ao passo que você pode ter orientações, mas é muito único também. Você foi falando, assim, e eu fui lembrando das mulheres que não têm, assim, por exemplo, não tem um cônjuge, não tem um apoio da família, mas
é muito mais difícil, mas eu fui olhando assim, ainda bem que existem recursos externos, né? Você citou a espiritualidade e a terapia. São recursos externos, né? Que, claro que a gente convive ali, né, com outras pessoas, mas são recursos em que você pode decidir, né? E buscar em vista de passar por esse tempo de maneira mais tranquila, né? Não tem como ser totalmente tranquila, né? Eu já vi mães, né, muitas vezes pararem no primeiro filho, não porque querem, mas porque a experiência foi tão dolorosa que não soube resignificar isso. Não porque ela não queria, mas porque ela não teve ajuda de uma pessoa ao lado, ela não teve terapia, ela não teve recursos financeiros. Então o peso da maternidade, ele é real. Eu digo assim, eu romantizo a maternidade porque eu amo ser mãe, mas existe um peso, uma dor, que se a gente não transfigurar ela no sentido de que essa dor, ela me salva de mim mesma, ela me transforma em uma mulher melhor, eu só vejo dor, eu só vejo, eu estou abandonando a minha vida, eu estou me sacrificando, porque é um sacrifício, que é um sair de si todos os dias. Sim. Como você falou no início, né? Eles mudam muito. Então, o Vicente, que era de um jeito há um ano atrás, ele é outro hoje. Então, eu preciso aprender também a sair de si para lidar como ele está crescendo hoje. Daqui a pouco vem os 8 anos, que também é uma fase delicada. Depois vem a pré-adolescência. Eu costumo dizer pra minha prima, né? Ela fala, o José tá crescendo muito rápido e tal. Eu falei assim, mulher, tira pela minha mãe. A minha mãe recebeu a filha em casa, que no caso sou eu, depois de 30 anos, depois de eu ter morado sozinha 2 vezes, depois de eu ter saído de casa pra morar, pra ir em missão. E é interessante porque como eu percebo às vezes a reação da minha mãe tendo contato com algumas coisas que eu não aprendi em casa, né? Mas que eu aprendi porque eu fui em missão, eu aprendi porque eu morei sozinha, né? E aí teve um dia que eles sentaram, eu acho que eu já até contei um episódio aqui, que a gente sentou e aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, é difícil morar com a gente? Aí eu falei assim, como assim, mãe? Ela falou assim, não, porque você já esteve em tantos lugares e aí agora você tá morando de novo aqui. É difícil morar com a gente? Aí eu olhei pra ela, respirei e falei assim, ó, eu vou estar mentindo pra senhora se eu não disser que é desafiante. Porque eu já tive uma independência, né, entre aspas, e agora é realmente assim, se eu saio, eu aviso vocês. Isso pra mim é um respeito, sair e avisar vocês, né? Porque eu moro na casa com vocês. E assim como eu sei que a vida de vocês não é a mesma. Antes, tava só os 2 em casa, né? Os 3 filhos tinham saído de casa. Então, assim, tava só os 2. Então, eles decidiam a hora que eles iam comer, o que eles iam comer, quando iam limpar a casa, quando não. Era muito eles 2. E agora, tipo, quando ela... Foi interessante uma experiência que eles saíram. Eles foram pra uma reunião e eles simplesmente esqueceram que eu tava em casa. E aí eu tava trabalhando, cheguei em casa, né? E aí fiquei esperando. Não porque eu dependo da minha mãe pra comer. Não. Mas eu falei assim, não, talvez os meus pais cheguem, queiram comer fora, queiram sair, não tem nada pra comer aqui em casa, então talvez a gente compre uma coisa todo mundo junto. Eu pensei assim, só que eles esqueceram. E eles chegaram, tipo, 10 horas da noite, 10h30. E aí a minha mãe chegou já desesperada com sacola de pão, com caldo. Minha filha, a gente tava jantando e a gente esqueceu que você tava... E aí eu achei tão interessante isso que eu falei, cara, existe um sentido, uma rotina, algo que muda ali quando o filho tá presente, né? Toda mãe, ela também é filha, né? Sim. Então, passa pela experiência de como vai ser cuidada, né? E uma grande dor na minha maternidade foi não ter a minha mãe cuidando de mim porque ela tem um problema de saúde, né? Ela perdeu a força motora de um lado do corpo, então ela não consegue, ela tem muitas limitações. E eu vejo a dor que eu não consigo acessar no coração da minha mãe, né? Fico até emocionada porque eu sei que ela sofre, né? De hoje não conseguir me ajudar como ela queria na fase que eu tô, né?
Por isso que você foi falando no episódio, meu Deus, mãe é mãe, né? Porque o coração não muda. Então, mesmo com todas as limitações dela, ela faz muito mais do que meu pai. Ela tá sempre disponível, né? Tipo, meu pai, quando dá, ele vem. Quando dá, ele quer. Quando dá, ele faz. Eu amo meu pai, mas ele é um pai. E não desmerecendo os pais, pelo amor de Deus. Com certeza. Meu marido é um paizão. Eu não conseguiria ser nada do que eu sou sem ele. Mas a experiência, ela é diferente, né? A minha mãe, ela larga o mundo, ela larga tudo que for preciso. Se eu disser, mãe, eu preciso de ajuda com os meninos, mesmo ela tendo toda a limitação física que ela tem, né? E eu vejo também o quanto a terapia ajuda ela como mãe/avó, né? Então, assim, a minha mãe perdeu a primeira filha com 6 meses de vida, né? E tem mais eu e a minha irmã. E ela não entendia em todo esse processo que isso causou uma dor muito grande no coração dela, né? De ser uma pessoa ansiosa, enfim. E aí ela só aceitou fazer terapia com a chegada dos meus filhos, né? Assim, de ver que ela precisava disso também para ser uma boa avó, para ser uma mãe melhor, né? Então, eu digo o quanto essa profissão ela é essencial nas nossas vidas como mães, sabe? E que muitas vezes algumas não têm acesso, seja por questões financeiras, seja pela criação, né? Seja por ter crescido naquele ambiente familiar de que eu sou uma mulher forte. Por isso que eu falei antes, né? Que, não preciso de terapia. Eu acho incrível, mas eu tô ótima. É porque eu cresci ouvindo isso da minha mãe, né? Ela sempre falou isso. Então, assim, ver o quanto o coração de mãe, ele não muda. Ele está sempre ali disponível, né? Pra nos salvar quando for preciso. Então, hoje eu digo, mesmo com toda a condição da minha mãe, por isso eu me emocionei, né? Eu acho que de todas as pessoas que me ajudam, ela é a pessoa que mais me ajuda, né? Mesmo com toda a limitação delas. Ai, Bia, muito obrigada. É um episódio muito gostoso de fazer, muito... Eu acredito que a gente tá vindo aqui do meu coração. A gente ainda vai se encontrar em outros episódios da Casa. Eu digo assim, a chegada dos meus filhos, ela não me atrasou. A chegada deles me impulsionou para sonhos que eu nem imaginava. Hoje eu vivo coisas, né, e tenho oportunidades que eu não imaginava, né? Então, os meninos, eles me fizeram sair de mim mesma, sabe? Eu queria partilhar uma última experiência que marcou também a chegada dos meninos, porque também vai ter gente nos ouvindo aqui que ainda não é mãe. Sim. Que quer ter mãe, mas tem medo, tem desafios, enfim, né? Quando o Vicente nasceu, eu não queria escolher a minha irmã para ser madrinha. É uma experiência muito forte, porque ela é o amor da minha vida, é a minha melhor amiga, mas nós vivemos vidas muito diferentes, né? Então, para mim, eu precisava escolher alguém que fosse cristã, muito cristã, né? Que fosse muito católica. Então, não fazia sentido escolher só porque ela era minha irmã. E aí eu fui levar isso pra oração, né? Senhor, eu quero minha irmã, mas eu não quero, né? Que o meu filho, sei lá, não seja guiado nos teus caminhos, enfim. E Deus me pediu para que eu escolhesse ela, né? E ele dizia que a chegada do Vicente ia salvar a minha irmã, né? E quando eu convidei ela para ser madrinha, ela ficou muito emocionada e depois de uns meses ela partilhou para a família e também até nas redes sociais de que ela estava com burnout, né? Tava um processo muito grave, assim, psicológico, de muito trabalho e quase numa depressão. Ela também passava por um relacionamento muito conturbado. A relação não era boa. E ela era muito fechada para casamento. Ela dizia que não queria casar, que não queria ter filhos, enfim. E a chegada do Vicente, ela floriu a vida da Bárbara, assim. Então, à medida que ele foi crescendo e ele foi se desenvolvendo, ela foi se apaixonando, né? Por ele, pela vida, pela maternidade. Ela foi curada mesmo, assim, né? Então ela foi pra terapia, mudou de emprego, começou a namorar outra pessoa e tá noiva, vai casar agora em janeiro, quer ter filho. Então, assim, gente, nenhum filho é em vão, nenhuma vida é em vão, sabe? Cada vida que Deus nos confia, seja ela desejada ou não, porque a gente sabe que muitas vezes vem e a gente não estava esperando, né? Vem para nos ensinar algo, né? Não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que nos cercam, né? Daqueles que nos rodeiam. Então, seja na vida do nosso esposo, na vida de um amigo, na vida em comunidade, para gente que vive em comunidade, né? Que faz parte de uma comunidade católica. Essa nova vida, ela vai tocando outras vidas, né? Seja da minha secretária, que é louca pelas meninas e nós somos loucas por ela, né? Então, a gente tem que acreditar que essa nova vida, ela vem para facilitar. Parece que ela vem para dificultar, mas a dificuldade, ela é física,
mas ela facilita de forma humana, espiritual. Então, isso nos eleva como pessoas, sabe? Então, eu não sei o que seria da minha vida sem os meninos. De verdade. Caramba, pois tá aí pra você que tá nos ouvindo. Que experiência transformadora a gente tá tendo hoje aqui nesse episódio. E uma experiência real, né? Não é uma história de IA. Eu lembro que quando a gente tava pensando em quem chamar pra esse episódio, né? Eu lembrei de uma foto que a Bia postou. Eu não lembro se foi do primeiro ou do segundo filho, mas tu postou assim, tu tava deitada e aí, assim, aquele dia zero motivação, né? E aí, pronto, foi do Vicente. Aí ele tava deitado assim em cima de ti, né? E aí tu expressava assim, hoje eu tô muito cansada, e ele querendo brincar. E aí ele era bem pequenininho assim, e eu falei assim, cara, a Bia, ela traz um pouco isso até no perfil dela, né? Daquele momento em que, nossa, que ótimo, beleza, vamos lá todo mundo junto, mas também tá aqui. A gente tem dia que a gente não consegue. Eu lembro também, né, de várias vezes que você falou sobre a sua casa, que não tinha dado tempo a arrumar, mas que tinha dado tempo preparar o jantar, né? Justamente pelaquela pirâmidezinha que você falou. Meu esposo precisa chegar em casa e o jantar tá pronto. Então, assim, como quando a gente encontra uma história real e uma história sincera, a gente encontra lados surpreendentes, né, de algo. Para você que tá nos escutando, eu quero deixar, né, uma mensagem, a Bia vai deixar dela, mas a minha mensagem é: você não precisa dar conta de tudo sozinha. É importante pedir ajuda, é importante descansar, é importante compartilhar aquilo que você está sentindo, porque é a máscara do avião, né? Quando você se cuida, você pode colocar, pode proporcionar a vida, né, para outra pessoa. Então, Bia, deixa aí a tua mensagem para quem está nos escutando. O que veio no meu coração é exatamente o que eu falei antes, né, de que a nossa vida ela não parou, mas na verdade nossos filhos eles são impulsos para muitos outros sonhos que a gente nem imagina viver. Então, não tenha medo, não desista, né? Se você está passando por um momento de dificuldade, peça ajuda, como a Esme falou, né? Não morra sozinha, né? Permita com que a sua vida ela seja transformadora, mas também transforme a vida do seu filho, né? Para que ele seja uma criança forjada, corajosa, cheia de força e cresça, né, um adulto saudável, que é importante. É isso que a gente quer também, né? Que os nossos filhos eles sejam pessoas boas, né? A gente, na verdade, está aqui falando de um tema importante para que a gente crie bons homens, né? Boas mulheres, para que a gente facilite a vida do outro, né? Então, contem comigo, né? Com o que precisarem. Eu amo ajudar outras mães, né? Amo estar presente na vida de outras mães, porque também outras mães me ajudaram. Então, nada como retribuir da mesma forma. Muito obrigada. Com certeza, a gente vai deixar o arroba da Bia aí para vocês aqui, tanto na legenda quanto no nosso Instagram. E, Bia, muito obrigada, assim, de verdade, pela tua experiência, pela tua partilha. A casa te agradece demais e já tive várias ideias para os próximos, tá? Obrigada a você que nos escutou até aqui. A gente se encontra na próxima quarta com o episódio do Refúgio Autêntico. Um beijo e até lá. Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.